Conversa de classe com Maíra Angelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E, gente, hoje a convidada que a gente vai receber é uma mulher, uma professora poderosa. Ela é professora de Química, ela é educadora digital, maker, educadora midiática, também é formadora de professores e ela é educadora certificada do Google e, claro, ela é uma Google Champion, né? Nós compartilhamos aí desse lugar de Google Champion porque ela também é uma Google Trainer. E ela lidera um grupo de educadores Google lá em Juiz de Fora. Onésima Marques, ela vem nos ajudar a pensar um pouquinho sobre o papel das mulheres na tecnologia e como que as mulheres podem se posicionar profissionalmente nesse universo. E cá entre nós, gente, é uma conversa necessária, potente e, claro, cheia de inspiração. E eu já combinei com ela que eu vou começando aqui, mandando a primeira pergunta. Então, Onésima, você é professora de Química e também atua fortemente com tecnologia. Eu queria que você contasse para a gente como que foi esse caminho, né? Em que momento que a tecnologia encontrou a Química aí e começou a fazer parte da sua prática docente. Onésima Marques, professora Onésima, com muita honra, com muita alegria, bem-vinda ao Conversa de Classe. Oi, Maíra, obrigada pelo convite. Ouvindo você falar, né, parece assim, né, nossa, quantas atribuições, mas isso ao longo de uma carreira, né, de profissional, né, isso vai se diluindo, né, e o caminho foi devagar, né, a gente estava conversando aqui antes, né, eu pareço assim, nossa, tão segura, né, quando a gente está dando aula, a gente tem toda a confiança no que a gente está falando, mas isso foi conquistado, tá? Eu não sou extremamente, digamos assim, né, tão falante, né, tão assim, eu sou mais tranquila, né, na sala de aula, falo igual um papagaio, né, mas aqui eu tô mais tímida, digamos assim. Mas assim, quando tudo começou, eu me lembro, antes da pandemia, eu já tinha esse anseio, né, de querer um algo a mais. Sabe quando você dá aula e quer um algo a mais, mas eu não conseguia identificar o que era. Eu tinha, né, um grupo de amigos que a gente sempre conversava e a gente queria ser diferente, queria fazer algo, né, para melhorar as nossas aulas, mas a gente não encontrava. A gente é de uma, né, eu sou de uma cidade, né, pequena, que é Juiz de Fora. Quando eu falo assim, é pequena comparado com os grandes centros, mas é uma cidade pequena. Então, a gente não tinha exatamente tudo que a gente procurava de inovação. Eu queria isso, a palavra certa seria isso. Como que eu vou inovar nas minhas aulas? A gente teve um caminho longo até chegar, né? Onde que eu cheguei? No GIG, foi através do grupo de educadores Google que eu me encontrei, que eu vi que tinham outras pessoas que queriam, sabe, que trocavam essas experiências, falavam do que eu estava procurando. Foi ali que foi o meu, sabe, aquela chave que vira? Apesar de eu já estar com essa proposta anterior, foi com essas pessoas, com essa comunidade de educadores, que realmente a minha vida profissional deu aquela virada. Eu ainda sou professora de Química, estou na sala de aula, mas a tecnologia mora no meu coração também. Onésima, que lindo, né? E eu gosto sempre de contar para as pessoas que vêm aqui no programa que o nosso público é de docentes, mas também tem um público de graduandos. Então, eu acho de um valor imenso, assim, você contar um pouco, né? Como você falou agora, dessas trajetórias que elas vão mudando, porque isso parece que também faz parte do DNA, da nossa vida de hoje, né? A gente começa ali num lugar, de repente a gente vai transitando. E eu até queria fazer um gancho aqui, né? A gente ouve muito uma frase que fala assim, ó, não tem mulher suficiente na tecnologia. Como que você enxerga essa afirmação e como que é para você ser uma mulher ocupando esse espaço? Isso é um fato, né? Realmente a área de exatas, né, que é a minha área, a área de química, juntou aí com a área de tecnologia. As duas áreas são áreas carentes, né, de profissionais, em número de profissionais mulheres, né? Mas só que isso está mudando. Ainda não estamos em pé de igualdade, né?
com os meninos, mas, por exemplo, eu sou um exemplo, que eu sempre falo isso com as minhas colegas, né, de profissão, com as minhas alunas e alunos, que eu acho que a gente serve de exemplo também para os meninos, né? Quando você está em sala de aula, a gente é exemplo, sabe, geral para os nossos alunos. E quando você vê uma mulher dando aula, né, de exatas, falando de tecnologia, com segurança, com conhecimento, isso muda todo um contexto, sabe? Você não precisa ficar nem assim levantando tanta bandeira, porque a gente já é um exemplo. E para uma criança ver uma professora, né, uma adolescente ver uma professora, ela pode pensar: olha, eu quero fazer. O que será? Como é que você chegou ali? Sempre me pergunta: você é formada em quê mesmo, professora? Eles gostam de puxar o assunto. Para mim já valeu, eu já sou uma inspiração. Tem uma sementinha ali que já foi plantada. Então, eu acho isso de extrema importância. E que bom a gente poder contar, né, com pessoas como você que vão plantando, essas sementes, porque como você falou, né, a presença hoje é maior, né, mas a gente tem que inspirar também cada vez mais, meninas e mulheres e elas entenderem que elas podem, né, ocupar não é uma obrigação ocupar, mas que é uma possibilidade sim, se ela Isso. quiser ocupar esse espaço, né. E você também atua, Onésima, como formadora de professores e professoras aí em várias frentes, né. Eu queria te perguntar, que conselho que você pode dar para mulheres educadoras que também querem se posicionar no campo digital e tecnológico? Olha, sempre a gente tem que buscar se capacitar mais, né? Estudar. O professor sempre está estudando, né, gente? A gente faz parte do nosso perfil, né? Esse buscar, querer um algo a mais, isso ajuda a melhorar o nosso posicionamento profissional. Eu acho que a gente não pode parar, sabe? Se a gente para, assim como a gente tem que pensar como qualquer outro profissional. Acho que na área de educação muitas vezes as pessoas acham assim, é só dar aula, vocês só dão aula, né? Então, assim, esse só dar aula, acho que isso já caiu em terra por muito tempo. A gente dá aula e faz pesquisa, e estuda, e faz formação, participa de formação. Podemos também dar formação para outros colegas, por exemplo, na escola que eu trabalho, eu e um outro colega, né, através do GIG também, a gente começou assim, né? Dando formação de forma voluntária para outros colegas, né, para outras escolas, e as pessoas vão conhecendo através disso o nosso trabalho. Eu acho que também se posicionar no sentido assim, falar o que você está fazendo. Se eu faço um monte de coisa e ninguém conhece, como é que eu quero que as pessoas me chamem, me façam um convite profissional? Assim como qualquer profissão, a gente não pode ser diferente, sabe? A educação também pode ser um destaque. Quando a pessoa vem falando, nossa, mas é assim, né? Ai, coitada, ela é professora. Não, nós não somos coitados, nós somos mega capacitados, né? E a gente corre muito atrás para isso. Então, eu acho isso também merece um destaque. E que conselho potente, né, Onésima, porque, muitas vezes, né, a gente encontra mesmo pessoas que ainda não entendem, esse posicionamento que a gente coloca sobre a nossa profissão, sobre a relevância do trabalho que a gente tem, mas, gente, não pode deixar desanimar por isso, né, porque, de fato, é muito inovador o que a gente está fazendo, né, poucas mulheres ocuparam esses espaços, e agora a gente está tentando mostrar um pouquinho como é que a gente ocupa, né, e quais são as potencialidades aí que a gente tem, né. E tem uma coisa na sua biografia, né, que é o fato de você ser líder de grupo de educadores Google aí em Juiz de Fora, né. Eu queria até te perguntar como que esse tipo de rede, né, e de reconhecimento impacta no seu trabalho, e como que você acha que isso pode fortalecer o posicionamento profissional, principalmente das educadoras mulheres? Nossa, para mim impacta muito, porque dentro dessa comunidade é um grupo de educadores, né, que você voluntariamente, né, faz um trabalho, a gente se embolei, a gente tem Se a, capacita. a gente se capacita, né, também, aprende muito, e a gente tem que acostumar que eu aprendi isso com o grupo de educadores Google. Quando a gente compartilha as nossas experiências, a gente só quer falar das coisas positivas, mas não, a gente também pode aprender com os erros. Sabe quando você conta uma história sua, igual a gente estava conversando aqui, eu já fiz isso, não deu certo. Nossa, foi horrível, tal, mas eu aprendi, os alunos entenderam. Então, quando você mostra esse lado humano,
sabe? Para um professor que está começando, escuta você falando, olha, ela também aconteceu isso com ela, tal. Olha, ela, né, não conseguiu completar isso, fazer aquilo. Então, assim, isso para mim, a gente conversar sobre isso, sabe? Aquela troca de experiências para quem está começando, para quem é mais experiente. Então, essa parte no grupo de educadores Google, eu aprendi muito com eles nesse sentido, sabe? De compartilhar os erros e os acertos, né? E fazer uma propaganda nossa também, né? Eu aprendi isso no LinkedIn, sabe? É a rede social. Eu não tenho rede social pessoal, mas eu tenho. Foi a rede que eu me encontrei, foi a rede profissional do LinkedIn. Hoje o LinkedIn não é apenas, né? Você fala para alguém e fala assim, nossa, você está procurando emprego? Falo, o LinkedIn não é necessariamente para isso. Acho que mudou muito o perfil, né? É uma rede que eu aprendo muito também. Eu gosto de ler os trabalhos, sabe? Muitas pessoas compartilham textos excelentes lá de troca de experiências. Então, é um ambiente para quem também quer se posicionar, entender mais sobre várias áreas. Eu acho que ali é um contexto que a gente cresce muito, sabe? E isso é bem legal também. E dica potente aí, né, que você está deixando aqui para o pessoal. Onésima, eu gostaria de te agradecer pela sua objetividade, pela sua fala clara, pela sua fala assim acho de chamar mesmo as mulheres e incentivar a ocupar esses lugares, né? E eu gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente. Olha, com certeza. Eu quero te agradecer também pelo convite e falar para todos e todas, né, que gostariam, né, de estar nessa área de educação, de tecnologia, né? Você pode ser de qualquer área, de humanas, de exatas, de biológica. Hoje em dia não tem mais essa grande separação, né? A área que a gente trabalha sempre está, né? As provas são sempre misturadas os conteúdos e a tecnologia está em todo lugar. Com a IA, então, é o novo boom que a gente está vivendo agora. Isso já faz parte do nosso dia a dia e nada mais assim, tranquilo do que você também entender, né, dessas ferramentas, né, que você pode atuar, digamos assim, essas ferramentas são, você vai se apropriar das ferramentas e passar isso no seu contexto do dia a dia, tudo com, igual a gente fala, né, sabe quando você tem que, tudo que você vai fazer na sala de aula tem que ter um propósito, né? Eu acho que se a gente tem segurança no nosso propósito, se você está meio inseguro ainda, corre atrás, procura o GG, por exemplo, para você se capacitar, para você se localizar, sabe, como profissional, ter mais segurança para falar. E lembra que todo início é assim, gente. Com o tempo a gente vai se aperfeiçoando em qualquer área. E isso é o que é legal. Perfeito, né? Que mensagem potente aí para a gente que fica, né, dessa nossa conversa. Onésima, muito obrigada mais uma vez. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!